Olá pessoal, como vocês já sabem, a instituição ela está com as aulas presenciais suspensas até dia 13 de abril. No entanto, nós estamos aqui no AVA e vamos fazer hoje a aula unidade 2, sessão 2.2. Vamos continuar falando da experiência de Hawthorne e os efeitos do trabalho massificado. Para começar, vamos pensar um pouquinho o que nós vimos na semana passada. Vocês lembram? Se não lembram, vão lá, na 2.1 e dá uma recordada. Nós vimos a teoria de administração científica do Taylor, que ela estava focada nas tarefas, isso em 1903. Em 1911, a teoria clássica do Fayol, organização das empresas. E aí nós vimos que houveram alguns movimentos, né? Movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, influenciado pelas ações dos sindicatos, pelas experiências e utopias humanistas, lembrando que utopia é a mesma coisa que ideal. O marxismo, que nós vimos sobre o marxismo na primeira aula. Pela doutrina social da igreja, que defendia a justiça social, e pelo pensamento humanista. Então, em 1932, surgiu, através desses movimentos, a teoria das relações humanas com o estudo do Mayo. E esse estudo, ele surgiu em decorrência da teoria clássica, principalmente para estudar um elemento organizacional ignorado até então. Que elemento era esse? A pessoa, o trabalhador, né? Porque o Taylor, ênfase nas tarefas. O Fayol, ênfase na organização das empresas, na estrutura organizacional. E aí veio o Mayo, então, pensando no operário. Ok? Semana passada nós já falamos também do Mayo, né? Lembra? Volta lá para dar uma estudada quem foi o Mayo. Tanto Taylor como o Fayol, eles buscavam a eficiência produtiva. E o Mayo também, quando ele começou as pesquisas, os experimentos, também ele estava buscando a eficiência produtiva, ele estava buscando aumentar a produção. Ok? Em 1924, o Mayo começou os experimentos, os estudos. Olha só, o Mayo ele começou em 1924 e ele foi até 1932. Ele deu uma parada lá em 1929, porque em 1929 tem uma crise, a queda da bolsa, mas os estudos dele foi maior, né? Mais longo, digamos assim. Então, em 1924, ele coordenou uma pesquisa em uma indústria têxtil americana para compreender o altíssimo índice de rotatividade. Então, o índice de rotatividade era tão alto que chegava a cerca de 250% ao ano, mesmo a empresa oferecendo incentivos salariais. Então, essa pesquisa, ela experimentou definir intervalos de descanso. Foi a primeira precursora, foi a primeira pesquisa que começou a dar intervalos de descanso e horário de produção. Porque lembra lá no Taylor que era extenso o horário de trabalho? Então, aqui em 1924, que começou-se a dar um descanso e intervalo e horário de produção. E além de contratação de uma enfermeira. Resultado: em pouco tempo emergiu um espírito de grupo. A produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Lembra lá na aula passada que nós falamos também que um desses movimentos que surgiu antes do Maia fazer esse experimento foi o Kurt Lewin? Lembram dele? Se não tiverem lembrando dele, dá uma olhada lá, porque nós falamos do Kurt Lewin um pouquinho. Porque na verdade o Kurt Lewin, ele, tá lá, viu? Olha lá na página 74 no Reflita, e ele tá falando lá que o Kurt Lewin foi o primeiro
era um psicólogo, né? E ele foi o primeiro a falar de dinâmica de grupo. Isso em 1930. Não que esse assunto não tivesse sendo estudado antes, mas o Levin, ele estudou assim com mais propriedade, né? Em 1927, Mayo coordenou uma pesquisa na empresa americana Western Electric Company. Né? Vocês já sabem, né, que o meu inglês é sofrível. Se me perguntarem numa entrevista assim, qual o seu ponto fraco? Eu vou falar, ai, meu ponto fraco é que eu não falo inglês, que com certeza é esse, tá? Então, em 1927, o Mayo coordenou uma pesquisa na empresa Western Electric Company, no bairro de Hawthorne. Então, por isso ficou experimento de Hawthorne. Era um bairro de Chicago. Nós falamos isso semana passada também. Com o objetivo inicial de testar a correlação da iluminação com o desempenho produtivo dos operários, que se estendeu a investigar a fadiga, os acidentes de trabalho, a rotatividade do pessoal e por essa razão prosseguiu até 1932. Gente, olha o tamanho dessa empresa. Não era uma empresinha. Era uma empresa que tinha muitos funcionários, milhares, né? 1.000 pelo menos. Acho que uns 40 mil funcionários. Porque a pesquisa foi feita com mais de 20 mil, 21 mil funcionários. Aí, na página 86 do livro de vocês podem acompanhar que essa experiência, por ela ter vários anos, ela foi feita em etapas. Tiveram, então, 4 fases, tá? A primeira nós falamos na semana passada, é a das lâmpadas. Voltem lá na aula passada e revejam. A segunda foi a formação de grupo experimental. Então, o que ele fez? Ele pegou 6 trabalhadoras e colocou 5 ficava na linha de produção. O que era a linha de produção? O que elas faziam? Elas montavam um relé. E aí, 5 na linha de produção e uma, ela ficava só abastecendo a linha de produção, pegando o material, o estoque, né? Essa sala era isolada das demais, então o setor em si, sei lá, tinha mais de 100 trabalhadoras e eles pegaram 6. Então, assim, o que a gente precisa saber disso? Essas 6, elas foram convidadas para fazer essa experiência, tá? Então, elas sabiam que elas estavam participando de uma experiência. Ok? O que eles fizeram com essas 6 trabalhadoras? Eles colocaram nessa sala. Então, elas foram convidadas, elas conheciam o objetivo, elas sabiam por que elas estavam lá. Elas eram informadas constantemente dos resultados. Então, foram feitas mudanças no ambiente de trabalho dessas 6. Mexeram na forma de pagamento, no período de repouso. Então, novamente, os pesquisadores identificaram a influência de inconvenientes fatores psicológicos. Por quê, gente? Quando o Mayo começou essa experiência, ele estava com o mesmo conceito do Taylor, do Fayol, né? Ele queria aumentar a produtividade, a eficiência. Ele achava que era problema físico. Tanto ele achava que era o físico, que ele começou mexendo na iluminação, né? Aumentava a intensidade da iluminação. Aí voltou aqui, mexeu no ambiente, né? Então ele achava que era mais físico. E aí, no final dessa fase 2, ele também viu que eram fatores psicológicos que alteravam o desempenho das operárias, né? E aí ele continuou a experiência dele. Aí foram para a terceira fase. Na terceira fase, houve a mudança do objetivo da pesquisa, das condições físicas do trabalho, para as relações humanas no trabalho. Porque aí, ó, ele já fez a primeira etapa, ele achou que era físico, foi pro psicológico. Na segunda, ele achou que era físico, teve fatores psicológicos. Então, na terceira, ele mudou o objetivo. Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou
pesquisar as relações humanas no trabalho. E aí ele iniciou a fase de programa de entrevista. 2 anos, gente, ele ficou nessas entrevistas e eles entrevistaram 21.126 empregados da empresa. Era uma entrevista não diretiva. O que é não diretiva? Não era uma entrevista com perguntas. Eles deixaram as pessoas falarem, né? Então, as pessoas falavam o que queriam e eles iam anotando, investigando, iam ouvindo. E aí, eles queriam investigar as questões de atitudes, opiniões, sentimentos, o tratamento que recebiam dos supervisores. Na verdade, gente, nessa fase, eles já faziam aqui uma pesquisa de clima organizacional. Pesquisa de clima, não sei se vocês já tiveram na empresa que vocês trabalham, mas quem é do terceiro semestre, a gente já falou disso na aula de gestão de pessoas. E vocês que estão entrando agora, pesquisa de clima é isso mesmo, é você fazer um programa para ouvir os trabalhadores, ouvir os colaboradores e através dessa pesquisa, dessa entrevista, vão surgir assuntos e depois você vai trabalhar esses assuntos para melhorar o ambiente da empresa. Foi isso que os pesquisadores lá, coordenados pelo Maio, fez, ok? Então, o que eles identificaram no final dessa etapa? Eles identificaram que a organização informal, os trabalhadores, demonstravam união e lealdade, e na organização formal surgiram situações de conflito, tensão e descontentamento. Gente, vamos pensar aqui. O que é essa organização informal? Essa organização informal é o seguinte: vamos pensar hoje, nós trabalhamos, né? Então, a gente tem a hora do café, a gente tem a hora do almoço, a gente tem um happy hour, e aí, nessas horas, a gente tem uma organização informal, ok? Ao formal é quando tem os departamentos, os cargos, né? Então, você sabe ali que lá dentro da empresa, a pessoa é seu chefe. Aí, digamos que vocês joguem futebol depois do expediente. Lá, jogando futebol, você não vai lembrar que ele é seu chefe. Aí, ele vira seu amigo, vira seu colega, né? Então, você tem duas relações. A relação formal e a relação informal, que é uma relação mesmo de troca, né? E aí, o que acontecia? Vamos voltar aqui, ó. O que eles identificaram? Que esses trabalhadores demonstravam união e lealdade na organização surgiram situações de conflito, tensão, descontentamento. Quando no informal surge essa questão da lealdade, é o seguinte: os operários, eles se protegem, né, no informal. Então, sei lá, acontece alguma coisa e o supervisor quer saber quem fez. Se eles tiverem nessa relação informal, eles se protegem. A verdade é essa, eles se protegem das ameaças da administração. Então, nela, os operários eles se mantêm unidos através de laços de lealdade. Ok? A quarta fase foi a sala de montagens de terminais. Então, um novo grupo experimental foi formado para trabalhar em uma sala isolada, em condições idênticas à linha de produção da fábrica. Então, as condições eram iguais, só que a sala era isolada. Nesta sala, tinha um observador que acompanhava o grupo e dava continuidade às entrevistas do lado de fora da sala. Então, dentro da sala e fora da sala. O objetivo desta etapa era observar a organização informal. Os pesquisadores identificaram que o grupo se auto-organizava para controlar a produção e, se algum membro não seguisse, sofria punições simbólicas do grupo. Também desenvolveram uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal.
Quando eu comecei a trabalhar, em 1900 e lá vai a história, eu tinha. Já falei isso pra vocês em sala de aula. Eu tinha 17 anos e eu cheguei no banco querendo produzir, né? E aí um colega chamou e falou assim: Márcia, menos, Márcia, menos. Então a gente tinha que conferir uns relatórios e no final do dia eu tinha um monte de relatório. E os meninos tinham menos relatório. E aí o que, que a gente fazia? A gente dividia os relatórios, um pouco para cada um, para ficar na média. Gente, eu tinha 17 anos, na verdade, por que, que eu fazia isso? Porque eu queria ser aceita pelo grupo, eu queria fazer parte daquele grupo. Mas e se eu não fizesse? Eles iam me excluir do grupo. E excluir do grupo é uma punição simbólica, né? Você ser chamado de repente de, sei lá, vamos lá, puxa-saco, queridinho do chefe, é uma forma de punição, né? E então, nessa quarta fase, eles viram que acontecia isso. O grupo se protegia e o grupo também, eles mesmos aplicavam as punições deles quando não estava de acordo com o que eles queriam. Então, também desenvolveram uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. De novo, o fator psicológico envolvido aí, né, gente? Tá? Então, recapitulando, experiência de Hawthorne, do Elton Maia, 4 fases. Primeira fase, a gente viu que era da aula passada, que era das lâmpadas. E a segunda fase das 6 mulheres, sendo que 5 da linha de produção e uma abastecendo a linha de produção. Eu coloquei um link aí de um vídeo de um rapaz que tem no YouTube, esqueci o nome dele, mas ele gravou 4 vídeos, do 1, do 2, da 3 e da quarta fase. Então, quem tiver dúvida e quiser, vai lá e vê o vídeo, ok? A terceira fase era o programa de entrevista. Tem lá o vídeo do rapaz. Esqueci a quarta? Não, preciso falar uma coisa antes da quarta pra você. Deixar fixado pra vocês, né? Isso tá na página 87. Que os resultados do experimento revelaram que na organização informal, os trabalhadores se organizavam em grupos e definiam quanto deviam produzir, de forma que os trabalhadores que desobedecessem essa regra eram punidos moralmente pelo grupo, pois consideravam que produzir mais do que o grupo determinou como normal era uma atitude de traição, ok? E todo grupo ele tem um líder informal. Sabe quando você chega numa empresa que tem sempre alguém assim que você, ele não é chefe, ele não é chefe, mas todo mundo pergunta pra ele. Ou talvez por ele ser uma pessoa que tá lá na empresa há mais tempo, ou por realmente ele ter essa questão da liderança nata, mas as pessoas sempre perguntam pra ele alguma coisa antes de tomar uma atitude. Então, todo grupo ele tem esse líder e ele é informal. E ele que conduz essa dinâmica de relacionamento dentro do grupo e as relações com a empresa. E você também pode notar que aqueles grupos, de alguma forma, protegiam seus membros em relação à empresa, pois ela representava a organização formal. Então, isso até hoje, né, gente? Nós temos a organização formal, que é a empresa, e nós temos o grupo informal. Já ouviram falar assim? Ó, eu vou vir trabalhar sábado, mas é porque você está me pedindo, porque se fosse pela empresa eu não viria. Então, você é o líder. No caso, ele está te vendo como um líder informal, ele não está te vendo como a empresa, né? Quando um colaborador ele vê o líder como a empresa, aí ele pode não contribuir, né, para que as coisas aconteçam. Depende muito dessa relação, do clima dentro da empresa. Então, tem um link aí também da quarta fase dessa pesquisa.
Que a conclusão da quarta fase é essa, né? Que é a pressão do grupo sobre os indivíduos para determinar o ritmo de produção. Ok, então, gente, se de repente eu perguntar assim, né? Que vocês gostam de prova, né? De repente eu pergunto, né? Qual a conclusão da primeira fase? Qual que é a conclusão da segunda? Qual é a conclusão da terceira? Qual a conclusão da quarta, né? O que que aconteceu na primeira? O que que aconteceu na segunda? Isso tem que estar na ponta da língua, ok? Se tiverem dúvidas, vocês já sabem. Ou vocês me mandam um e-mail, ou vocês me mandam uma mensagem através do AVA. Qual foi a conclusão dessa experiência toda, dessas 4 fases? As conclusões obtidas por Maio na experiência de Hawthorne foram algumas e principiou essa escola de relações humanas, que é o nível de produção é resultado da integração social. Então, a produtividade, ela depende também dessa questão social, por isso que a gente fala tanto em trabalho em equipe. Falou do comportamento social dos operários, né? Como que os operários se comportavam socialmente. Eles conseguiam ver isso também porque isso é uma conclusão das 4 experiências. Então, a partir do momento que eles conversavam com os operários, observavam, eles também iam vendo essa questão do comportamento social deles. As recompensas e as sanções, lembra? De como o grupo interage, recompensando quem faz parte do grupo e punindo também quem eles acham que traiu. A questão dos grupos informais, as relações humanas, a importância do conteúdo do cargo, porque essa importância do conteúdo do cargo porque assim, cada um tinha um cargo, só que entre eles, às vezes eles trocavam de tarefa, porque eles ficavam cansados, então isso não era assim, não era que alguém da diretoria, alguém da empresa chegava e trocava eles. Não, eles mesmos trocavam. Tipo, deixa eu fazer a sua tarefa. Faz a minha. Hoje, a gente chama isso de job rotation, que é uma rotação do trabalho. Cada dia um fica no setor, cada semana um fica no setor para todo mundo aprender. Mas não, eles faziam isso por conta deles e é porque eles achavam o trabalho cansativo, então eles queriam trocar. E ênfase nos aspectos emocionais, porque no começo o Maia ele não queria pensar nessas questões emocionais, mas no fim do trabalho ele foi obrigado, né? Ele viu que as questões emocionais impactavam na produtividade dos trabalhadores e ele começou a fazer essa pesquisa pensando nessa questão da produtividade. Ok, gente. Deixa eu ver aqui, mudar a tela. Então, na página 89, tá assim, As relações humanas dentro da organização acontecem por meio da interação dos indivíduos, por meio da constante interação social com os grupos informais. Dessa forma, as relações humanas são as ações e as atitudes desenvolvidas pelo contato entre as pessoas e os grupos, sendo que cada pessoa é um indivíduo com sua personalidade. Então, assim, cada pessoa ela é única, né? Ela tem a sua personalidade, mas que dentro do grupo, o grupo fica que a gente chama de coeso, né? Um grupo só. Então, eu tenho a minha personalidade, você tem a sua, mas quando a gente está em grupo, a gente fica parecidos. Então, digamos, essa união, esse comportamento ele é influenciado pelas atitudes e normas informais dos grupos de que participa. Esse é um aspecto que despertou interesse de estudo administrativo para que as empresas possam melhorar seus resultados pela construção de uma atmosfera favorável. Então, até hoje a gente estuda essas relações humanas e a questão do trabalho em grupo, né? Do trabalho em equipe. Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Vamos lá. 1, 2.
E aí a gente chegou na teoria das relações humanas, isso aqui é um resuminho, né, das conclusões que eu já falei para vocês. Mas eu vou ler, tá? O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. O operário não reage como um indivíduo isolado, mas como um membro de um grupo social. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e comunicar. Passou-se de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável. O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido, de receber adequada comunicação. Lembram que eu falei para vocês da fase 2 que as 6 mulheres, as 6 trabalhadoras, elas foram convidadas, elas foram comunicadas dos resultados, então elas se sentiram parte do projeto, né? Elas se sentiram reconhecidas. Então, encaixa bem aqui. Receber adequada comunicação. Então, você vai fazer alguma atividade, um administrador, ele precisa estar junto, né? Trazer os colaboradores para entender o processo todo. Aí, o trabalhador se sente parte. A civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários da sociedade. Lembra dos grupos primários? Quando a gente fala em grupo primário, a gente está falando da família, escola, são os primeiros grupos que a gente conhece, né? A teoria clássica, ela tinha a concepção do homo economicus, que é o homem motivado e incentivado por estímulos salariais. Então ele realmente acreditava nisso. O Taylor ele acreditava nisso, que o homem se motivava pela questão do salário. Gente, até hoje tem pessoas que pensam assim, né? Tem pessoas que falam pagando bem e tem outras pessoas que não. E aí tem a teoria das relações humanas, que o homem é social, pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, aprovação social, participação nas atividades do grupo nos quais convivem. Então as pessoas querem ter autonomia. Então tem pessoas que ganham um bom salário, mas elas não têm autonomia, então elas não estão motivadas para trabalhar. E foi a partir desse estudo do Maia, das relações humanas, que veio depois outro psicólogo, Maslow, da teoria das necessidades humanas, que ele vai falar das pirâmides das necessidades humanas. Isso mais pra frente vocês vão ver. Aí tem um quadro, uma tabela comparativa, tá? Teoria clássica e a teoria das relações. Então, o homem como máquina, o homem como pessoa, ênfase nas tarefas de tecnologia, ênfase nas pessoas. Inspirada no sistema de engenharia, porque o Taylor era engenheiro, o Fayol era engenheiro. Inspirada no sistema da psicologia, porque o Mayo era um psicólogo, sociólogo. Autoridade centralizada, né? Eu chefe, e eu tenho a minha autoridade, eu vou distribuir essa autoridade. E aqui, teoria das relações, eles delega, né? Plena autoridade. Linhas claras de autoridade, autonomia do empregado, especialização e competência técnica, confiança e abertura, acentuada divisão do trabalho, ênfase nas relações humanas entre as pessoas, confiança nas regras e nos regulamentos, confiança nas pessoas, clara separação entre linha e staff. O que é staff? Staff é apoio, tá? Então, as pessoas que trabalham na empresa apoiando. Por exemplo, o RH. O RH é uma função de staff. Ele apoia a diretoria, apoia os colaboradores. E na teoria de relações, dinâmica grupal e interpessoal. Ok, gente? Dúvidas, me mandem. A gente tem uma tarefinha aí para entregar. Eu coloquei até dia 31. Gente, me entreguem no prazo, por favor. E me entreguem através do meu e-mail, marcia.b.lima@anguera.com,
ou através do AVA. Não me mandem no WhatsApp, tá? Por favor, não me mandem no WhatsApp, porque com essa questão também de quarentena, do coronavírus, as pessoas estão mandando muitas coisas, né? Muito e-mail, muito. Aliás, e-mail não, muito WhatsApp, né? Muitos vídeos, né? E eu fico com receio de ter muita mensagem, nem todas eu consigo ver, tá bom? Então, não me mandem no WhatsApp. Eu vou ler para vocês, tá? Paulo ocupa 2 anos o pódio dos primeiros colocados em vendas da Benjamin Produtos Elétricos. Ele sabe muito bem como abordar os clientes, tem um portfólio muito bem organizado e sabe satisfazer as necessidades dos clientes como ninguém, que chamou a atenção do diretor comercial, o senhor Daniel, que convidou Paulo para substituir o gerente regional de vendas, que está aposentado ou está aposentando. Paulo ficou feliz, pois se sentiu valorizado e aceitou o desafio. No início, tudo parecia ir bem, porque Paulo exerceu muito bem sua liderança a ponto de os demais vendedores conseguirem ter a mesma postura que ele tinha junto aos clientes. Entretanto, Paulo não foi capaz de lidar com as demais questões gerenciais. Em alguns meses estava muito perdido com aqueles vários relatórios de planejamento, até que pediu desligamento, ao saber que sua equipe teve uma queda de 5% nas vendas do mês. Afinal, além dessa dificuldade com a questão gerencial, ele fazia falta na equipe como vendedor. Com base no que você aprendeu sobre as teorias das relações humanas, então vocês voltem lá na teoria das relações humanas, dá uma revisada naquelas 4 fases, e as conclusões da experiência de Hareton, que são as 4 fases. O que você acredita que o senhor Daniel poderia ter feito para evitar que Paulo se desmotivasse a ponto de pedir desligamento? Como as competências para vendas do Paulo poderiam ter contagiado a equipe de vendas, né? Ok? Responda. Não precisa fazer capa, essas coisas, porque senão ficando 2 folhas no e-mail, não adianta, eu nem vou imprimir. Vocês peguem a folha normal, A4, e em cima vocês escrevem nome completo e o RA ou TPF. Coloca lá, trabalho TGA, coloca no título e coloca no corpo do e-mail, coloca no assunto, trabalho TGA. E aí, ou teoria geral da administração. E aí vocês vão lá na configuração do Word de vocês e coloca lá no parágrafo justificado, deslocamento na primeira linha e espaço entre linhas de 1 e-mail, ok? E aí vocês começam a escrever, tá bom? Acho que é só, gente. E dúvidas? Deixa eu ver quanto... Nossa, foi muito longo esse vídeo, hein? Mas é isso. Dúvidas, vocês me procurem através do meu e-mail ou do AVA, tá bom? Beijos, até a semana que vem.